Você está prestes a mergulhar em uma das narrativas mais emocionantes e profundas da Bíblia, a história de Ruth. Mais do que um simples relato antigo, é uma saga de lealdade, fé inabalável e providência divina que continua a ecoar através dos séculos, oferecendo esperança e inspiração para todos nós que buscamos um propósito maior em nossa jornada. Este tema é de suma relevância para você que busca fortalecer sua fé e compreender a mão de Deus em meio às adversidades. A vida de Ruth, uma mulher aparentemente comum, revela princípios eternos sobre escolhas, sacrifício e recompensa, demonstrando como a fidelidade em momentos difíceis pode transformar destinos e abrir portas inesperadas. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes a trama do livro de Ruth, desvendando seus mistérios e lições. Analisaremos os personagens, os eventos cruciais e o significado teológico por trás dessa poderosa história, que se desenrola como um verdadeiro épico. Entenda as camadas profundas que tornam o livro de Ruth, o filme, uma experiência transformadora. Minha experiência em estudos bíblicos e a análise aprofundada de textos antigos me permitem guiar você por esta jornada com clareza e respeito pela palavra. Não prometemos segredos ocultos, mas uma compreensão mais rica e um apreço renovado por esta porção essencial das Escrituras. A beleza está, na verdade, apresentada de forma genuína. Para realmente apreciar a profundidade da história de Ruth, você precisa primeiro entender o cenário em que ela se desenrola. Mergulharemos na Judá do tempo dos juízes, um período marcado por caos, fome e a busca por um caminho em meio à incerteza, preparando o palco para os eventos que viriam a moldar a vida de Ruth e Noemi. Imagine-se na antiga Judá, em tempos de seca e fome implacável, durante o período turbulento dos juízes. Foi neste cenário desafiador que Elimeleque, um homem de Belém, tomou a difícil decisão de deixar sua terra natal em busca de sustento. Ele, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, partiram para a terra de Moabe, um lugar estranho e, para muitos, hostil. Em Moabe, a família encontrou um refúgio temporário, mas não sem perdas. Primeiro, Elimeleque faleceu, deixando Noemi viúva em terra estrangeira. Seus filhos, então, casaram-se com mulheres moabitas, Malom com Ruth e Quilion com Orfa. Por 10 anos, eles tentaram reconstruir suas vidas, enfrentando os desafios de uma cultura diferente. Contudo, a tragédia não cessou. Tanto Malom quanto Quilion também morreram, deixando Noemi sozinha, desprovida de marido e filhos, com suas 2 noras moabitas. A tristeza e a desesperança se abateram sobre ela de forma avassaladora. Sua fé e sua percepção de justiça divina foram profundamente testadas por tantas perdas consecutivas. Essa sucessão de perdas levanta questões profundas sobre a soberania de Deus e a resiliência humana. Você pode se identificar com a dor de Noemi, uma dor que transcende o tempo e a cultura. A história de O Livro de Ruth, o filme, começa com essa sombra de luto preparando o terreno para as decisões difíceis que os personagens teriam que enfrentar. Diante de tamanha adversidade, Noemi ouviu que a fome havia cessado em Judá e decidiu retornar à sua terra. Contudo, ela propôs que suas noras ficassem em Moabe, suas terras de origem, para tentar reconstruir suas vidas. Mas uma das noras tomaria uma decisão que mudaria não só seu destino, mas o curso de toda uma linhagem. Noemi, com o coração pesado, incentivou Orfa e Ruth a voltarem para suas famílias moabitas. Orfa, após muita hesitação e um adeus emocionado, decidiu seguir o conselho de Noemi, partindo para buscar um novo futuro em sua própria terra. Este é um momento de pura humanidade, onde cada um precisa tomar uma decisão que marcará sua vida.
Contudo, Ruth, diferente de Orfa, tomou uma posição que ecoa através da eternidade. Com palavras que se tornaram um hino de lealdade, ela declarou a Noemi: "Para onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Esta não era uma mera expressão de afeto, mas um pacto inabalável. A declaração de Ruth foi um ato de fé e de ruptura cultural. Ela estava renunciando a tudo que conhecia: sua família, sua terra, seus deuses e sua própria identidade moabita, para se unir a uma mulher idosa e amargurada em uma terra que ela mal conhecia. É um testemunho de um compromisso profundo e uma coragem extraordinária. Essa decisão de Ruth revela uma faceta crucial da fé, a escolha deliberada de seguir a Deus e o caminho da retidão, mesmo quando isso implica sacrifício pessoal. Você pode ver aqui a essência de uma devoção que não se curva às circunstâncias, mas se fortalece na adversidade. É um convite à reflexão sobre suas próprias prioridades. A jornada de Ruth e Noemi, agora unidas por um laço indissolúvel, as levaria de volta a Belém. Mas a chegada à cidade natal de Noemi traria consigo novos desafios e, inesperadamente, a semente de uma nova esperança. Como elas seriam recebidas em uma comunidade onde a dor de Noemi era bem conhecida e a presença de Ruth, uma moabita, poderia gerar preconceito. Noemi e Ruth chegaram a Belém no início da colheita da cevada, um tempo de renovação, mas a própria Noemi estava longe de se sentir renovada. Ao ser reconhecida pelas mulheres da cidade, sua resposta foi repleta de amargura. "Não me chameis Noemi, doce, chamai-me Mara, amarga, porque o Todo-Poderoso me encheu de grande amargura." A dor das perdas ainda era palpável. A amargura de Noemi é um lembrete honesto de que a fé não elimina a dor, mas a atravessa. Você pode sentir a profundidade de sua tristeza, um eco de muitas experiências humanas de luto e desilusão. No entanto, é precisamente neste cenário de desespero que a providência divina começaria a tecer um novo capítulo de forma sutil, mas poderosa. Ruth, a nora moabita, não se deixou abater pela situação ou pela tristeza de Noemi. Demonstrando proatividade e um espírito diligente, ela se ofereceu para ir aos campos recolher espigas, uma prática permitida pela lei mosaica para os mais pobres. Seu gesto era de pura dedicação e amor prático, buscando sustento para ela e sua sogra. Essa atitude de Ruth é um poderoso exemplo de como a ação e a iniciativa podem ser veículos da bênção. Ela não esperou que a ajuda viesse, mas buscou ativamente uma forma de contribuir. Para você, essa parte de O Livro de Ruth, o filme, ressalta a importância de fazer a sua parte, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A providência divina agiu de uma forma que Ruth não poderia ter previsto. Por acaso, ela foi parar no campo de Boaz, um parente rico de Elimeleque. Esse encontro aparentemente fortuito se revelaria o ponto de virada crucial para ambas as mulheres, abrindo portas para a esperança e a restauração de forma que ninguém poderia imaginar. Ruth, obediente à lei e impulsionada pela necessidade, começou a recolher espigas no campo de Boaz. O que ela não sabia é que este homem, um homem poderoso e rico de Belém, era um parente próximo de seu falecido sogro Elimeleque. Este acaso divino é um elemento central na trama de O Livro de Ruth, o filme, revelando como Deus orquestra eventos. Boaz, ao chegar a seu campo, observou Ruth e perguntou sobre ela. Ao saber de sua lealdade a Noemi e de seu sacrifício em deixar sua terra, ele demonstrou uma generosidade excepcional. Ele não apenas
Permitiu que ela continuasse a colher em seus campos, mas também instruiu seus servos a protegê-la e até a deixar espigas extras para ela. A bondade de Boaz não era apenas uma questão de caridade, mas um reconhecimento da virtude de Ruth. Suas palavras a ela foram: "O Senhor recompense o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas vieste buscar refúgio." Ele a viu como alguém abençoada e sob a proteção divina. Você pode perceber aqui como a boa reputação, construída através de ações de integridade e amor, pode abrir portas inesperadas. Ruth não pediu privilégios, mas sua conduta e a história de seu amor por Noemi a precederam. É um testemunho da importância de viver uma vida que honra a Deus e ao próximo, mesmo em silêncio e humildade. Ao retornar para casa com uma quantidade surpreendente de grãos, Ruth contou a Noemi sobre a bondade de Boaz. Noemi, com uma nova chama de esperança em seu coração, reconheceu que Boaz era um parente resgatador, um Goel, e que talvez o plano de Deus para elas estivesse apenas começando a se desdobrar. Mas qual seria o próximo passo nessa jornada surpreendente? Noemi, agora revitalizada pela esperança e pela generosidade de Boaz, viu uma oportunidade de redenção para Ruth e para si mesma. Ela elaborou um plano audacioso, baseado nas tradições israelitas, para que Ruth pudesse reivindicar o papel de Boaz como parente resgatador e, consequentemente, garantir um futuro para ambas. O plano envolvia Ruth ir à eira, onde Boaz estaria supervisionando a debulha da cevada. Após o trabalho do dia, Ruth deveria se banhar, perfumar-se e vestir suas melhores roupas, e então deitar-se aos pés de Boaz, quando este estivesse dormindo, para revelar-se. Era um pedido corajoso, com grande risco social e pessoal. Você pode imaginar a tensão e a apreensão de Ruth ao seguir as instruções de sua sogra. Era uma cultura diferente e um passo em falso poderia levar à vergonha e à ruína. No entanto, sua confiança em Noemi e sua fé na providência a impeliram a agir com coragem e obediência, elementos que se destacam em O Livro de Ruth, o filme. A obediência de Ruth demonstra uma submissão sábia e um profundo respeito pela sabedoria de Noemi, mesmo diante de uma situação tão delicada. Ela não questionou, mas agiu. Essa disposição em confiar e seguir um caminho que parecia incerto é um grande ensinamento sobre a fé e a humildade necessárias para ver os planos de Deus se concretizarem. Na escuridão da noite, na eira, Boaz acordou e encontrou Ruth aos seus pés. A coragem de Ruth em apresentar seu pedido e a reação honrosa de Boaz seriam decisivas. Este encontro marcante selaria o destino das duas mulheres, mas Boaz revelaria um obstáculo legal importante que precisava ser superado antes de qualquer união. Ao ser confrontado por Ruth na eira, Boaz reconheceu a integridade e a virtude da jovem. Ele a abençoou por sua lealdade e bondade, que superava até mesmo a de mulheres mais jovens. No entanto, Boaz revelou a Ruth que, embora ele estivesse disposto a cumprir o papel de parente resgatador, havia outro parente mais próximo, a figura do parente resgatador, Goel, em hebraico, era uma instituição vital na lei israelita. Sua função era proteger os interesses da família, incluindo a compra de terras vendidas devido à pobreza e o casamento com a viúva de um parente falecido sem filhos, a fim de perpetuar o nome da linhagem. Este conceito é central para entender o desfecho de O Livro de Ruth, o filme. Boaz prometeu que trataria do assunto pela manhã, demonstrando sua retidão e seu desejo de agir dentro da lei e da honra. Ele não agiria impulsivamente, mas de forma justa e transparente. Isso reafirma o caráter de Boaz como um homem íntegro,
cujas ações sempre visavam a justiça e o cumprimento dos preceitos divinos. Para você, este detalhe legal mostra que a história de Ruth não é apenas um romance, mas uma narrativa enraizada nas leis e costumes daquele tempo. A providência divina muitas vezes opera através de estruturas humanas e legais, usando pessoas de caráter para realizar seus propósitos, respeitando os ritos e as formalidades sociais. Com a promessa de Boaz, Ruth voltou para Noemi com um coração mais leve e uma quantidade generosa de cevada. As duas mulheres agora aguardavam ansiosamente o desfecho da manhã. O destino de Ruth e a restauração de Noemi dependiam da disposição daquele parente mais próximo e da sabedoria de Boaz em conduzir a questão publicamente, no local de decisão da cidade. Boaz, como prometido, não perdeu tempo. Dirigiu-se à porta da cidade, o local onde os anciãos e os líderes locais se reuniam para julgar e resolver questões importantes da comunidade. Lá, ele encontrou o parente mais próximo de Elimeleque, que tinha o direito prioritário de resgatar a propriedade e a linhagem da família. Diante dos anciãos, Boaz apresentou a situação de forma clara. A propriedade que pertencia a Elimeleque estava à venda, e o parente mais próximo tinha o direito e a responsabilidade de resgatá-la. A condição para o resgate da propriedade era também casar-se com Ruth, a viúva de Malom, para perpetuar o nome do falecido em sua herança. O parente mais próximo, inicialmente, demonstrou interesse em resgatar a propriedade, pois seria um bom negócio para ele. No entanto, ao ouvir que, ao resgatar a terra, ele também teria que se casar com Ruth para levantar o nome do falecido, ele recuou. Ele temeu que isso pudesse danificar a sua própria herança, talvez implicando em custos e complicações futuras. Você pode observar a complexidade das leis da época e como a providência divina se manifesta através das escolhas humanas. A recusa do parente mais próximo abriu o caminho para Boaz, que voluntariamente e com grande alegria aceitou a responsabilidade de resgatador, casando-se com Ruth e restaurando a linhagem de Elimeleque e Noemi. Diante dos anciãos e de todo o povo, Boaz declarou publicamente sua intenção de resgatar a propriedade e tomar Ruth como esposa. A comunidade abençoou a união, pedindo que Ruth fosse como Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Este ato solene marcou a virada completa da sorte de Noemi e Ruth, culminando em uma união cheia de esperança. A união de Boaz e Ruth foi abençoada. Em breve, Ruth engravidou e deu à luz um filho. As mulheres de Belém, que haviam recebido Noemi com amargura, agora a felicitavam. Elas disseram a Noemi: "Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e seja o seu nome afamado em Israel." O luto havia se transformado em alegria. O filho de Ruth e Boaz foi chamado Obed. O nome, que significa servo ou adorador, era um testemunho da fidelidade de Deus e da nova esperança que havia nascido na vida de Noemi. As vizinhas de Noemi até a ajudaram a cuidar do bebê, dizendo: "Nasceu um filho a Noemi", como se ele fosse seu próprio filho, restaurando sua família. Este nascimento não era apenas um evento familiar feliz, ele tinha um significado profético profundo. O livro de Ruth conclui com a genealogia que conecta Obed a Davi. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi, o grande rei de Israel. E da linhagem de Davi, como você sabe, viria o próprio Messias, Jesus Cristo. O livro de Ruth, o filme, nos mostra como Deus usa pessoas comuns, em circunstâncias desafiadoras, para cumprir seus grandes propósitos. A fé, lealdade e coragem de Ruth, uma moabita, a colocaram diretamente na linhagem messiânica, demonstrando que a graça de Deus não conhece fronteiras étnicas ou sociais. É um convite poderoso à inclusão.
A história de Ruth é um lembrete vívido de que as decisões de fidelidade e amor, mesmo em tempos de grande dor e incerteza, podem ter repercussões eternas. Ela nos ensina que a obediência e a perseverança são recompensadas e que Deus tem um plano redentor, mesmo quando tudo parece perdido. Mas quais são as lições mais práticas que podemos extrair para nossas vidas hoje? A história de Ruth nos oferece passos práticos para a implementação da fé em nossa vida diária. Primeiro, cultive a lealdade inabalável, como Ruth demonstrou com Noemi. Em segundo lugar, seja proativo e diligente em suas responsabilidades, como Ruth foi ao trabalhar nos campos. Finalmente, confie na providência divina, mesmo quando o caminho não é claro. Para aprofundar seu conhecimento, recomendo a leitura do próprio livro de Ruth na Bíblia, que é relativamente curto e muito impactante. Busque também comentários bíblicos respeitados que ofereçam insights sobre o contexto cultural e teológico, como os de Matthew Henry ou John Gill. Esses recursos podem enriquecer sua compreensão do texto sagrado. É crucial ser realista. Seguir princípios de lealdade e fé não garante ausência de dificuldades, nem resultados imediatos. A jornada de Ruth levou tempo e exigiu perseverança em meio a perdas e incertezas. No entanto, ela demonstra que a fidelidade a Deus e ao próximo a longo prazo leva à bênção e à restauração, transformando o amargo em doce. Convidamos você a compartilhar nos comentários suas reflexões sobre o livro de Ruth, o filme. Quais aspectos desta história mais tocaram você? Que lições você pode aplicar em sua própria jornada? Sua participação enriquece nossa comunidade de fé e nos ajuda a crescer juntos, compartilhando sabedorias e encorajamento mútuo. A história de Ruth é um testemunho atemporal do poder transformador do amor, da lealdade e da fé. Ela nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a mão de Deus está presente, tecendo um propósito maior em nossas vidas. Que a saga de Ruth inspire você a confiar plenamente na providência divina e a viver com esperança renovada.